Bora falar de um tema que pega pra todo mundo, a autoestima. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a autoestima não é um dom, sabe? É algo que se treina. E é exatamente sobre esse treino que a gente vai conversar agora. Para começar, vamos ver se essa frase soa familiar. Para quem se cobra demais, se diminui ou vive com aquela sensação de que nunca é o bastante. Bom, essa análise foi pensada exatamente para ajudar a entender de onde vem esse sentimento. Ok, vamos direto ao ponto e quebrar um mito logo de cara. Muita gente acha que ter uma boa autoestima é só uma questão de pensar positivo. Mas a neurociência mostra que não é bem assim. O nosso cérebro não se convence com discurso, com papo furado. Ele acredita em experiência, em ação, naquilo que a gente vive de verdade. E é aqui que a coisa fica fascinante. Como é que o nosso cérebro constrói essa ideia de valor próprio? Isso não é um sentimento que brota do nada, não. É um processo biológico, pura neurociência, baseada em como as nossas experiências vão moldando o cérebro ao longo do tempo. Então, o que é autoestima na prática, para o nosso cérebro? Pensa nela como uma previsão. Com base em tudo que já aconteceu na vida de uma pessoa, o cérebro tenta prever qual o valor dela em diferentes situações. É quase um mecanismo de sobrevivência social, sabe? E essa previsão não acontece no vácuo, claro. Ela é resultado de uma força-tarefa de várias áreas do cérebro. Tem a parte que planeja o futuro, o nosso sistema de recompensa que lida com prazer e motivação, e a memória emocional, que é tipo um cofre onde ficam guardados os sentimentos de todos os nossos sucessos e, claro, dos nossos fracassos. Agora, aqui está o pulo do gato. Se as experiências mais fortes lá na memória emocional foram de crítica, de rejeição, o cérebro, que adora ser eficiente, aprende uma lição e cria um atalho. Um padrão automático que dispara a mensagem: eu não sou bom o suficiente. E o grande problema desse atalho é que ele nos joga num ciclo vicioso. A baixa autoestima não é só um sentimento. Ela faz a gente agir de certas formas que, no fim das contas, só reforçam ainda mais aquela ideia de incapacidade. Essa reação costuma aparecer em dois extremos que parecem opostos, mas não são. De um lado, tem quem tenta demais, se esgota para conseguir aprovação externa, para provar que tem valor. Do outro, tem quem desiste antes de começar, só para não correr o risco de falhar. O mais curioso é que os dois caminhos levam para o mesmíssimo lugar, a confirmação daquela crença de eu não sou capaz. E o que abastece esse ciclo? São comportamentos que a gente conhece bem. Ficar se comparando com todo mundo, precisar o tempo todo da validação dos outros e, principalmente, se culpar por cada errinho. Para o cérebro que já está treinado nesse padrão, um erro não é aprendizado, é a prova final de que a pessoa não serve para aquilo. Certo, já entendemos o problema. Agora, como a gente quebra esse ciclo? Bom, se o padrão foi aprendido com experiências ruins, a solução é criar experiências novas. É dar para o cérebro novas provas, novas evidências. E isso, meu amigo, só acontece com ação. E é aqui que muita gente tropeça. Tenta se convencer só com o pensamento. Sabe aquelas afirmações positivas no espelho? Sozinhas, elas não se sustentam. O cérebro é cético. Ele precisa de provas concretas, não de discurso motivacional. Ele quer ver o recibo. Então, vamos ao nosso guia prático. A gente pode resumir a solução em 5 passos bem diretos, feitos sob medida para dar ao cérebro as evidências que ele precisa para recalibrar essa percepção de valor. O primeiro passo é o mais poderoso de todas. A confiança que a gente tem na gente mesmo vem da coerência entre falar e fazer. E o segredo é começar pequeno, minúsculo. Promessas fáceis de cumprir: arrumar a cama, beber um copo d'água ao acordar, ler uma única página de um livro. Pensa assim, ó. Cada promessa que a gente cumpre, não importa o tamanho, é um voto de confiança que a gente deposita na gente mesmo. É um recado direto para o cérebro que diz: ei, eu sou confiável. Minha palavra vale. Com o tempo, esses votos vão se acumulando e construindo uma base de autoconfiança de verdade. Em seguida, os passos 2 e 3. Primeiro, é preciso proteger o próprio valor. Isso significa aprender a dizer não, a não negociar os próprios limites. Porque cada sim que a gente diz por obrigação é um voto contra a gente. E o passo 3 é parar de se comparar. Comparação ativa no cérebro os mesmos circuitos de ameaça, colocando a gente na defensiva. Cada pessoa tem sua história, seu ritmo. O quarto passo é mudar a relação com o erro. Erro só vira aprendizado se não vier com humilhação. É preciso tratar o erro como um ajuste de rota, um dado para a próxima tentativa. E por último, o passo 5, que é o alicerce de tudo: cuidar do corpo. Sono, movimento, rotina. Isso não é luxo, é a base biológica para uma mente saudável e, claro, para uma boa autoestima. E tudo isso leva a gente para uma conclusão que, na verdade, redefine toda a ideia de autoestima. O objetivo final dessa jornada não é virar uma pessoa perfeita que nunca mais erra.
O verdadeiro objetivo é construir um autorrespeito profundo. E essa é a grande virada de chave. A autoestima de verdade não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com se tratar com respeito, principalmente quando as coisas dão errado. É ter a capacidade de pensar, ok, eu errei, mas meu valor como pessoa continua aqui, intacto. No fim, a gente volta para o começo. O cérebro aprende com a experiência. Então, quando a gente começa a se tratar com mais respeito, a cumprir o que promete, a defender os próprios limites, a gente está ativamente reescrevendo nossos padrões neurais. A gente está ensinando para o nosso cérebro um novo jeito de nos enxergar. E para fechar, uma frase poderosa para a gente guardar. Valor próprio não é algo que a gente pede ou espera ganhar de alguém. É algo que a gente constrói, todo santo dia com pequenas ações. É um projeto de construção. Então, para encerrar essa nossa análise, fica uma pergunta que já é um convite para a ação. Pensa em algo bem pequeno, bem fácil de fazer. Que pequena promessa dá para fazer e cumprir ainda hoje? A construção começa agora.